Prezados amigos e amigas, é uma alegria que se renova esta oportunidade bendita de partilha e de reflexão. Que Deus, nosso Pai Altíssimo, nosso Criador, nos abençoe com a verdade da sua luz que nos esclarece, a luz que nos amplia os horizontes, o entendimento da vida, e que nos abençoe com a sua paz, que é sempre misericórdia, que sempre nos reconforta. Que Jesus nos possa envolver com os seus pensamentos e vibrações para que nos seja proveitoso este momento de reflexão, esta oportunidade de aqui estarmos juntos para mais uma reflexão. E o tema que nos propomos para hoje é então consciência e vida. E sendo Jesus para nós o modelo e guia, nós espíritas e também aqueles que se dizem cristãos, recorremos às suas palavras uma vez mais, ao seu Evangelho, para que nos auxilie no nosso processo de transformação, a fim de que possamos nos libertar das amarras que nos prendem ainda à marcha, que nos detêm ainda aos passos, para que nos possamos libertar um pouco daquilo que ainda nos pesa, do homem velho que ainda carregamos, e então possamos alcançar esse futuro luminoso que Jesus projetou para todos nós. Muito embora já grandes transformações tenham sido feitas na Terra, quer a nível tecnológico, científico, as suas palavras cada vez se revelam mais atuais e mais próximas da realidade que nós vivemos. E por isso a elas recorremos também no dia de hoje, para que nos possam auxiliar. Lembrando que o tema é um pouquinho incómodo, vai mexer um pouquinho com aquilo que normalmente a forma como nós nos pautamos na vida, porque às vezes acomodados à maneira como somos, àquilo que estamos habituados a ser, ao hábito que sempre nos domina, a necessidade de às vezes sairmos um pouco daquilo que nós achamos ser nosso ou já ser propriedade nossa, para nos podermos aperceber de algo maior e algo que nos possa dar, com o qual possamos dar um passo um pouquinho mais à frente. Até porque, desde logo, consciência é um chamamento à responsabilidade. Então extraímos esta reflexão de um texto que está descrito pelo evangelista Mateus, também pelo evangelista Lucas, mas vamos focar no trabalho ou no texto do apóstolo Mateus, no capítulo 11, versículo 21 a 31, que nos diz o seguinte: Ai de ti, Corazim. E aqui aproveito para fazer logo um parênteses, porque quando eu era pequenito, e até já grandito, quando o meu pai ou a minha mãe me dizia ai de ti, nós já sabíamos que vinha aí um puxão de orelhas. Isto são palavras de Jesus. O texto está literalmente, qualquer tradução, podem depois, dando a referência, capítulo 11, versículo 20 a 30, reparem que é ai de ti, portanto já sabemos que vamos levar todos um puxãozinho de orelhas, alguma coisa? Então diz-nos assim Jesus: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidão fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito se teriam arrependido com saco e com cinza. Isto era uma forma de penitência. Àquela altura, as pessoas que se achavam de forma culpadas ou que queriam demonstrar arrependimento cobriam-se com um saco ou então cobriam-se com cinzas. E daí Jesus ia buscar este ensinamento, ou trazer-nos isto no sentido de arrependimento. Por isso eu vos digo que haverá menor rigor para Tiro e Sidão no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que fostes erguida até ao céu, serás abatida até ao inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. E vos digo, porém, que haverá menor rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Vamos ser sinceros. O que é que vocês perceberam deste texto? Nada, não é? É um texto do Evangelho. Então vamos lá entender.
Como sabemos, Jesus percorreu os caminhos da Palestina, bem como aquela área de Samaria, mas o palco de atuação de Jesus, onde Jesus centralizou a sua vida e a sua atuação, foi na Galileia, no chamado ou no conhecido lago de Nazaré. E a exemplo disso temos a cidade de Cafarnaum, e daí Jesus refere-se a Cafarnaum. Em especial a casinha de Simão Pedro, a casinha onde Jesus pernoitava, onde Jesus morou tanto tempo e dali partia para os percursos para a divulgação do Evangelho, onde ele pernoitava muitas vezes, que ele visitava com frequência. Mas o grande palco de atuação de Jesus estava ali em torno do lago de Genezaré. E as cidades que lhe eram circunscritas, as cidades vizinhas. Era então em torno desse lago que ele colhia as circunstâncias e os acontecimentos do dia-a-dia para contextualizá-las e convertê-las em lições e em palavras que pudessem explicar conteúdos espirituais de elevação. E por isso Jesus se referia então a essas cidades, alertando-as para aquilo que eu vou dizer agora a seguir. São palavras que, lidas assim de uma forma descontextualizada, de uma forma superficial, sem um aprofundamento no sentido espiritual, são estranhas e até um bocado apocalípticas, palavras até a serem duras, a ser preferidas por Jesus, que fala no fogo do inferno, por exemplo, uma linguagem que não é muito comum, ou melhor, é muito comum no Evangelho, mas hoje não é muito comum. Mas entendendo o contexto que essas cidades aqui mencionadas representavam lá no tempo da atuação de Jesus, vamos perceber o alerta dessas palavras para nós espíritas e para todos os cristãos nos dias de hoje. Cafarnaum era então o ponto principal da atuação de Jesus. Ali, em torno daquele lago maravilhoso, os habitantes de Cafarnaum e os que lhe estavam nas adjacências, as cidades vizinhas, tiveram a oportunidade de conviver mais de perto com o Divino Mestre, de escutar da sua própria boca as suas lições. Idealizemos, por exemplo, a poesia do momento ao entardecer, quando Jesus e quando o sol se declinava, não sei se já alguém o visitou, eu já tive o privilégio de visitar este lago, quando o sol se declinava no horizonte sobre o lago grande, um lago enorme, azul, de água salgada, e Jesus na proa do seu barco. E ali favorecia, como brisa fresca, as suas palavras àqueles corações cansados depois das lidas de um dia. A oportunidade daqueles que estavam às margens do lago para receber, como nenhum outro povo recebeu no conjunto das vidas humanas na Terra. Naquele momento, as magnificências do Rei do Evangelho, na sua pureza mais original, da sua própria boca. E mesmo assim se apresentavam endurecidos. E por isso Jesus dizia: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque eram as cidades vizinhas a Cafarnaum e ao lago. Jesus refere-se a elas no sentido de as chamar a atenção, que mais ninguém teve a oportunidade de poder ter contacto direto, de ouvir do próprio Mestre as palavras e os ensinamentos como nenhum outro povo. E depois vamos continuar na explicação para perceber as outras cidades. Já as cidades que ficavam mais a norte da Palestina, hoje conhecido como o Líbano ou como a Síria, eram aquelas cidades muito ricas, eram cidades muito prósperas, que pela sua posição geográfica, ainda hoje, pelos seus portos de navegação, eram cidades muito voltadas para o comércio, pouco voltadas para a espiritualidade, cidades de grande comércio, onde as pessoas vivem muito as paixões da vida, o sentido de riqueza, da opulência, de poder crescer e progredir, e por isso Jesus se refere a elas como cidades que estavam mais distantes, que não estavam mais longe, não tinham o privilégio de ouvir do Mestre aquelas lições, e depois vai buscar também uma cidade antiga, que é a cidade de Sodoma, que foi uma cidade que foi destruída também por causa dos descasos que fizeram. Esta é uma cidade do Antigo Testamento e por isso vai buscá-lo ao Velho Testamento, Jesus, porque Jesus consegue fazer a ligação entre aquilo que seria o Evangelho e aquilo que era o Antigo Testamento. Jesus pegou sempre nas leis antigas
e reformulou-as com o seu projeto de amor para todos nós. Então, Sodoma foi uma cidade que foi destruída. E Jesus refere-se a ela: se Sodoma tivesse tido a oportunidade que vocês tiveram, se calhar não tinham caído. E vocês que estão aqui, estáis aqui diante de mim e não me escutais, não fazeis aquilo que eu vos digo. E agora o texto começa a fazer mais sentido. E com esta começamos a entrar naquilo que é a proposta do nosso trabalho hoje, que é consciência daquilo que aprendemos. E Jesus aqui, e hoje não vamos falar da geografia, não é? Das regiões, mas daquilo que está perto de nós, daquilo que está ao nosso alcance, para podermos transformar a nossa consciência neste projeto que Jesus nos apresenta. Mas sobretudo lembrando que conhecer é perder a paz da ignorância para ganhar liberdade da consciência, do pensamento, do livre-arbítrio, a vontade de poder escolher, pagando o preço da nossa responsabilidade. Podemos aqui também recordar a simbologia descrita no Antigo Testamento, fazendo como Jesus fazia o paralelismo, recordando o livro da Gênesis, que naquela figura alegórica de Adão e Eva, que depois de comer o fruto da árvore do conhecimento, depois de aprenderem, o símbolo da árvore do conhecimento é depois de eles descobrirem a verdade, saber por que razão é que eles viviam, por que razão é que estavam cá na Terra, depois de conhecerem a sua verdadeira essência, depois de se conhecer e se perceber a si próprio, eles notaram que estavam nus, sentiram-se nus, ou seja, sentiram-se desprotegidos, sentiram que estavam entregues à sua própria sorte. Então, é uma história que é contada, claro que aquilo não foi literal, mas é uma história, e então, quando provam a árvore do conhecimento, dizem eles enganados pela serpente, que é uma coisa que nós fazemos muito. Quando Adão chega perante Deus, diz que foi Eva que o mandou comer a maçã, e Eva diz que foi a serpente. A culpa está sempre no outro, nunca está em nós. Só para lembrar que esse é o outro grande ensinamento da passagem ou dessa história de Adão. No sentido então de que Adão e Eva procuram esconder-se no sentido de porque estão perante Deus, perante a sua própria consciência. E procuram esconder-se com vergonha daquilo que já sabem, de perceber-se a si mesmo daquilo que têm que fazer, daquilo que é preciso ser feito, para poderem melhorar-se e agora pautar por si próprio, porque o conhecimento dá-nos consciência e a consciência dá-nos a liberdade para poder agir. Este é o grande ensinamento para hoje. Aquele que Jesus traz, aquele Jesus que nos traz as bem-aventuranças, que sabe dosear energia, amor, também nos traz firmeza e também nos traz um convite sincero, mas nos traz um discurso por vezes duro, que às vezes parece que até nem parece ser preferido por ele. Mas ele quer despertar a nossa consciência, porque foi essa a missão que ele trouxe. A ignorância cultivada, uma ignorância que não quer saber, uma ignorância que não tem acesso aos recursos espirituais, que não tem acesso à luz do conhecimento, é uma coisa. Ignorância por rebeldia, mantida por descaso, traz outras consequências para todos nós. A ideia de inferno sobre o qual Jesus faz referência, o fogo que tantas vezes lemos no Evangelho, não o vamos imaginar literalmente ao conceito teológico que aprendemos ao longo dos séculos, mas aquele fogo incessante que nos queima dentro, aquela voz que nos sussurra quando nós não estamos no caminho certo. É esse fogo que Jesus nos fala, porque hoje nós temos a consciência muito mais desperta para as realidades espirituais e nós não nos podemos desculpar ou não podemos deter o nosso passo fazendo como Adão e Eva, cobrindo-nos, tentando esconder-nos diante daquilo que já sabemos, diante do conhecimento da verdade. Nós já não podemos fazer mais isto e não conseguimos fazê-lo porque depois a nossa vida, o nosso corpo começa a dar sinais e a pedir. Não nos identificamos em coisa nenhuma porque nós sabemos que há algo que nos falta e isso que nos falta é este conhecimento espiritual.
Muitos de vocês poderão dizer aqui, mas eu já estou cá, eu até já faço alguma coisa espiritual. Passem a palavra. O mundo precisa de tomar novamente esta consciência para si. Nós somos seres espirituais. E o que Jesus nos está a pedir é que cada um faça a sua parte. Aquele que encontrou em si a sua consciência e sabe a razão por que aqui está, passem a palavra sem vergonha. Falem de Jesus, porque o mundo nunca precisou tanto de Jesus como nos dias de hoje. Como àquela época em que o povo e cidades eram destruídas porque viviam sem Jesus nas suas vidas. E depois Jesus diz-nos então esta frase: não te submetestes até ao céu e descerás até ao inferno. E isto também nos pode lembrar o Livro dos Espíritos, na questão 780. Quando estão os benfeitores espirituais, o Espírito da Verdade, a fazer a codificação e a descrever que há dois tipos de progresso na humanidade, que é aqueles indivíduos, e faz referência àqueles indivíduos muito embrutecidos ainda, aqueles indivíduos, aqueles seres primitivos, que às vezes cometiam, que hoje nós se víssemos aqueles atos, considerávamos atos bárbaros, atrozes, e Kardec diz que esses seres são menos responsáveis ou menos condenáveis do que aqueles ditos civilizados com todo o conhecimento. E isto está no Livro dos Espíritos, na questão 780A, especialmente na terceira parte, que relata a lei moral e que é estudada, portanto, as leis morais e onde é que ela está inscrita. E que podemos concluir nesta frase: a consciência é a expressão da lei de Deus inscrita no próprio Espírito. Na questão, quando perguntam, dizem onde está inscrita a lei de Deus? E o Espírito responde: no próprio ser. Portanto, nós trazemos essa marca dentro de nós. A nossa função é ir descobrindo de reencarnação em reencarnação, ir descobrindo à medida que o conhecimento vai sendo doseado pelo próprio Mestre, como nós vamos ver, à medida que nós caminhamos. Então não é o cérebro que cria a consciência, porque se a consciência está inscrita no ser, não é o cérebro. O cérebro é apenas um instrumento, como o coração, como o fígado, como os rins. O cérebro é instrumento. E no livro O Céu e o Inferno, quem tiver curiosidade, Kardec apresenta um relato, e aqui na própria Casa Espírita já tivemos alguns companheiros que relataram que nos trabalhos mediúnicos, às vezes manifestam-se irmãos, ou com frequência, se manifestam irmãos que vêm relatar o seu estado de consciência, quando se percebem a si próprios do outro lado da margem da vida. E conseguimos perceber que eles continuam a dizer que a vida continuam a sentir as angústias, a pensar, a recordar, a sentir-se profundamente. E isto não está muito longe daquilo que nos ensina a ciência. Porque se nós perguntássemos o que é que a ciência diz hoje sobre consciência, eles dizem-nos isto: consciência é a capacidade do indivíduo perceber-se a si mesmo, no ambiente dos seus próprios estados psicomentais. Ou seja, a capacidade de perceber-se a si mesmo. Quantas vezes nós nos percebemos a nós mesmos? Quantas vezes nós estamos connosco mesmo? Quantas vezes é que nós fazemos isto? Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel, numa obra, em várias obras, mas irei citar um texto, um pequeno texto, do Pensamento e Vida, nos ensina: a consciência é o santuário íntimo onde a lei divina se manifesta. Então, consciência não é um juízo externo, é uma luz interna, silenciosa. É aquela voz que de vez em quando nos fala ao ouvido. É aquela voz que nos diz quando nós fazemos alguma coisa que já não devíamos ter feito. Isto é consciência. E é inevitável. É aquela voz que nos censura, que nos adverte,
que nos aconselha, que nos inspira. Se quisermos, Divaldo Pereira Franco, através de Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, um livro lindíssimo, uma busca interior, diz-nos sobre a consciência. A consciência é um campo de aquisição progressiva, a tal lei que está escrita e que pelo caminho vamos despertando em nós, que se amplia à medida que o ser evolui. Ou seja, não nascemos na plenitude da nossa consciência, mas temos este caminho para percorrer. E uma vez ela desperta, ela não para de bufar dentro de nós, a nos aconselhar, a nos acotovelar daquilo que necessitamos fazer para não cairmos nos velhos hábitos. Mas podemos ainda ir mais longe e trago-vos também então um texto de Raul Teixeira pelo Espírito de Camilo, no livro Diretrizes de Segurança. O tal inferno de que falava Jesus. A dor, em muitas circunstâncias, funciona como um mecanismo de despertar da consciência adormecida, convocando o espírito ao reencontro com os valores essenciais que havia esquecido, num automatismo de experiências superficiais. O tal acomodado que muitas vezes nós nos encontramos. Às vezes, no automatismo da vida, deixamos-nos ficar adormecidos e a voz da consciência fala e nós vamos seguindo e continuamos a ser o homem velho e não trazemos pela consciência o despertar do homem novo. E lá vem a dor, o tal inferno de que falava de Jesus. Quantos de nós não estamos aqui hoje porque as circunstâncias da vida nos levaram ao sofrimento? Onde estaríamos nós se o sofrimento ou a dor, a dificuldade, a angústia não nos tivesse inquietado e desacomodado do lugar onde estávamos? Parecem duras as palavras de Jesus no texto que trouxemos, mas é a dura realidade dos nossos dias, da nossa vida. O fogo do inferno que nos consome nas lutas diárias, nas dificuldades da vida, que tecem em cada um de nós a luz que devemos revestir a nossa consciência, o nosso self, o nosso ser mais íntimo, aquele ser que sobrevive e que se perpetua na eternidade do próprio Criador. Diz-nos a ciência, e eu vou pedir desculpa porque eu não fui correto, porque eu até achei que era demais. Diz-nos estudos da ciência demonstram que cerca de 80%, eu vou dizer a percentagem que diz o estudo diz 92%, mas eu achei que era tanto que eu até resolvi pôr aqui 80%. Das nossas ações diárias são guiadas por impulsos automáticos. 80% das nossas ações, ou 92%, se quiserem ser mais, cerca de 80% das decisões são muitas vezes tomadas antes de chamarmos ou de escutarmos a nossa própria consciência. Com certeza já repararam muitas vezes esta frase que nós dizemos: por que é que eu disse isto? Não é? Já nos demos conta muitas vezes: porque é que eu fiz isto? Eu já não posso fazer isto. Nós connosco mesmo. Porque agora estamos a entrar no campo da vida. Lembrando que o tema é consciência e vida. Quantos de nós estamos realmente a viver e quantos apenas a reagir desta forma automática? E vou contar-vos uma história. Conta-se que havia um homem simples, daqueles homens que passam despercebidos no mundo, mas que no fundo são como todos nós.
Todas as manhãs, ainda antes do sol nascer, ele se levantava ao som do mesmo despertador, com o mesmo gesto automático, na mesma pressa silenciosa, vestia-se quase sempre sem pensar nem agradecer, tomava o café à mesa, olhando para o vazio, como quem já não saboreia, apenas cumpre a sua rotina. Sai de casa e percorria sempre as mesmas estradas, conhecia cada pedra do caminho, cada curva, cada rosto, cumprimentava as mesmas pessoas com um sorriso ensaiado e apressado, um aceno aqui, um bom dia acolá, palavras que já não carregavam presença, apenas um hábito ritualizado. Os dias se tornaram semanas, as semanas escorreram em meses e os meses se dissiparam em anos. E sem perceber, a vida foi acontecendo, sem ele realmente estar lá, nem estar aqui, nem em lugar nenhum. Nunca era o momento certo para parar. Nunca era o momento certo para sentir mais fundo, nunca era o momento certo para escutar aquela voz no interior que no silêncio lhe perguntava: é só isto? Havia sempre algo urgente, algo importante, algo que não podia esperar, até que um dia o tempo fez aquilo que faz com todos nós. O deteve. Já com os cabelos brancos, o corpo mais lento, sentou-se à porta da sua casa, não por escolha, mas porque já não conseguia correr mais. E pela primeira vez, sem pressa, ele olhou verdadeiramente para o caminho e percorreu a vida inteira. Mas agora já não havia para onde ir, o tempo tinha passado. Foi então que aquela voz que sempre o acompanhou no silêncio do momento ecoou com simplicidade e lhe perguntou: diz-me, o que fizestes da vida? O homem prolongou o silêncio e, porque talvez não tivesse resposta, pela primeira vez percebeu que nunca se perguntou e nunca escutou aquela voz que sempre o acompanhou e o questionou. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Por que razão estou aqui? Por que é que aqui estou? E seus olhos se encheram de uma mistura estranha de nostalgia e vazio, e ele respondeu quase num sussurro: não sei, eu estava ocupado demais a viver. Mas no fundo, não era viver, era repetir. Era sobreviver aos dias sem mergulhar neles. E talvez a pergunta não seja sobre este homem, talvez a pergunta seja sobre nós, hoje, aqui e agora. Estamos a viver ou apenas a reagir? A vida não nos pede perfeição, pede consciência. Porque perfeição é um destino distante, mas agir com consciência daquilo que já sabemos é uma escolha diária. Não deixemos que o homem velho que fomos no passado se torne automático na nossa vida e seja responsável por 80% das nossas ações. Escolhamos sempre em consciência sobre as lições do Evangelho para que possamos iluminar os corações daqueles que nos estão perto. Cada vez que reagimos sem pensar, adiamos a nossa evolução. Cada vez que escolhemos com consciência, aproximamos-nos da luz que nos ilumina o próprio caminho e que nos livra do inferno da vida. No final da jornada não será a quantidade de dias que contará, mas a presença que colocamos em cada um desses dias. O que façamos, façamos de forma presente, olhando e amando aqueles que estão ao nosso lado. Diante disto, torna-se inevitável a reflexão para nós mesmos. Estou eu a viver ou apenas a reagir? Reagir é seguir o impulso, é devolver ao mundo aquilo que dele recebemos, sem filtro, sem essa consciência
sem escolha daquilo que é melhor para nós. É permanecer preso ao condicionamento do passado, é repetir os padrões que já não nos servem mais. Viver, porém, é diferente. Viver é interromper o automatismo, é criar espaço entre o estímulo que vem de fora e a resposta que, pelo conhecimento, já temos dentro de nós mesmos. É permitir que a consciência de Deus, inscrita em cada um de nós, fale antes de qualquer ação. É criar esse espaço que é breve, que é silencioso, para escutar aquilo que já temos dentro de nós. Ali, onde antes havia apenas reação, nasce a responsabilidade da nossa escolha. E com a responsabilidade nasce a consciência. Porque viver conscientemente não é mais fácil, mas é mais verdadeiro. Exige vigilância sobre si mesmo, observar os próprios pensamentos e impulsos antes que se tornem ações automáticas. Exige humildade para reencontrarmos e reconhecermos os nossos próprios limites. Ter a humildade de aceitar que somos conduzidos pelas circunstâncias, mas podermos parar e refletir para termos então uma ação mais consciente. Isto exige coragem para agir de forma diferente, mesmo quando o impulso nos sugere o contrário. O caminho mais fácil é sempre o da reação, mas também é o caminho que nos leva a uma maior felicidade. E pouco a pouco, se nós convidarmos a consciência para o momento presente, nós vamos conduzindo o nosso espírito para o dito paraíso, para a dita luz que Jesus quer acender nos nossos corações. A consciência deixa então de ser uma voz distante e passa a ser presente, permanente, conosco. A vida que antes era uma sucessão de dias transforma-se em experiência viva e significativa. Porque haveremos nós de atravessar décadas adormecidos se um pequeno instante nos pode devolver a verdadeira consciência. Que cada um possa criar esse espaço entre esse estímulo que a vida nos oferece para que possa acontecer aquilo que Jesus pede de todos nós: mais amor e mais fraternidade. E que esta pergunta possa ficar para criar esse espaço que é necessário. Para si mesmo, estou eu, mediante o estímulo que a vida nos der, estou eu a viver ou apenas a reagir? Porque agir em consciência é saber escolher o melhor para si mesmo. E vou terminar. E agora vejam aquilo que eu dizia, que Jesus tem aquela capacidade de dosear o puxão de orelhas. Ai de ti, lembrem-se deste texto, quando vocês ouvirem este texto já sabem, olha, vem aí um puxão de orelhas. O texto que eu vou ler a seguir é a sequência, é o mesmo, portanto faz parte do mesmo trecho e é a sequência. E vejam como Jesus faz o puxão de orelhas e depois vejam o que ele nos oferece. Continuou o texto, se vocês repararam, eu parei no versículo 24 e agora vou ler do 24 em diante, que será o 25. Naquele tempo, respondendo Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprovo. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E aqui já não podemos alegar desconhecimento,
porque Ele revelou-nos isto. E depois diz-nos: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É difícil viver em consciência, mas olhem o que Ele nos diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Depois de nos puxar as orelhas, ele diz: não desespereis, continuai no caminho, porque se vós seguirdes, o meu jugo e a minha paz está convosco. E este era o trabalho que tínhamos para hoje.